bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora do Estudo Bíblico. Hoje vamos começar um novo capítulo, o capítulo 22 de Gênesis. Portanto, abra sua Bíblia em Gênesis 22. Enquanto você procura esta passagem, eu gostaria de agradecer por suas orações e também por suas cartas. Realmente isso significa muito para mim. Obrigado por fazer parte deste ministério. Agora, antes de começarmos o nosso estudo de hoje, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, obrigado por nos dar mais um dia de vida. É um privilégio e uma honra representá-lo. E, Senhor, nós te agradecemos pela saúde que tu nos dá para te servir. Obrigado pela tua palavra, a Bíblia, e pela bênção que ela tem sido em nossas vidas. Nós nunca poderíamos viver sem a tua palavra. Ela é tudo o que precisamos para viver. É luz na escuridão, a nossa força em tempos de fraqueza, o alimento para saciar a nossa fome. Senhor, nós te louvamos pela tua santa palavra. E agora te pedimos que ela seja bênção na vida de cada uma das pessoas que nos ouve nesse momento. Nós oramos por salvação neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 22. Se alguém me pedisse para dar uma lista dos capítulos mais importantes da Bíblia, este, sem dúvida, seria um dos capítulos que eu incluiria. Creio que muitas pessoas pensam como eu e têm este capítulo como um dos seus favoritos. Com nossas Bíblias abertas, em Gênesis 22, chegamos ao que vamos chamar de o auge da fé, ou o clímax da fé. E talvez eu deva dizer que Abraão não estava preparado para esta dura prova de fé que está registrado no capítulo 22 até este momento. Abraão ficou 60 anos em preparação para este teste que Deus lhe deu. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, lemos: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Creio que este versículo 13 de 1 Coríntios 10 se aplica muito bem a Abraão nesta experiência de Gênesis 22. Creio que esta é a prova mais difícil que ele vai passar nesta idade avançada. E talvez nós, que estamos avançados em anos, podemos esperar algo assim em nossos últimos dias aqui na Terra. Algumas provas podem ser mais duras do que as que enfrentamos em nossos primeiros anos como crentes. E a razão para isso é, possivelmente, naqueles dias ainda não estávamos prontos para uma prova difícil e dura. Bem, de qualquer forma, chegamos a este capítulo 22 e talvez vamos levar 2 ou 3 programas para estudá-lo por completo. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Aqui diz, depois de passar essas coisas. Depois de que coisas? Bem, se você retornar ao capítulo anterior, temos o nascimento de Isaque. Abraão esperou por muitos anos para receber esse bebê, para que Isaque nascesse. E agora o bebê chegou, e depois disso vem esta prova tão difícil. Ele não poderia ter tido esta prova antes de Isaque nascer. Lembre-se que Isaque é a semente prometida, a descendência prometida. É através de Isaque que a posteridade de Abraão herdaria a terra. É através de Isaque que Abraão construiria uma grande nação. Uma nação que se tornaria o recipiente da palavra de Deus e que daria a palavra de Deus para o mundo. Eles iriam receber a palavra e depois espalhariam para os confins da terra. É desta grande nação que viria o Messias, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora Deus vai pedir que Abraão faça algo extremamente difícil. E lemos: E aconteceu depois destas coisas, depois destas maravilhas, depois da concepção milagrosa e o nascimento de Isaque. E provou Deus a Abraão e disse: O que Abraão vai viver agora é uma prova de Deus, uma prova difícil, aliás, a mais difícil que Abraão já experimentou em sua vida. Deus vai lhe pedir para fazer algo que é quase inacreditável. Versículo 2 diz: Toma agora o teu filho,
o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Amigo, esta é a primeira menção de um sacrifício humano na Bíblia. Mas os sacrifícios humanos não eram nada de novo para Abraão. Em algumas religiões da época, sacrificar crianças aos deuses era uma prática comum. Claro que eram deuses pagãos, mas as pessoas faziam isso. Portanto, Abraão sabia que isso era uma prática. Mas ele não sabia que Deus faria isso com ele. Portanto, quando Deus disse a Abraão para oferecer Isaque, a ideia não era nova para Abraão. No entanto, esta é a primeira vez que um sacrifício humano é mencionado na Bíblia. Agora, todos nós sabemos que Deus não aprova sacrifícios humanos. Aliás, Deus odeia essas práticas. Mas veja neste capítulo 22 de Gênesis. O Espírito Santo, guiando Moisés a escrever, vai colocar Isaque como um tipo de Cristo. Isaque, que é um tipo de Cristo na sua morte sacrificial e substitutiva pelos pecadores. Um animal não poderia morrer no lugar do homem. Os animais e o seu sangue derramado em sacrifício eram aceitos antes de Cristo vir à terra. Mas um animal jamais pode morrer como substituto do homem. Foi através de um homem que o pecado entrou no mundo, por isso deve ser através de um homem. A provisão para a salvação deve ser através de um sacrifício humano. Na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, encontramos um contraste impressionante entre Abraão e Cristo. Começando com o versículo 12 de Romanos 5, onde lemos: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo 12, nos diz que por causa de um homem, e este homem é Adão, a morte entrou na raça humana. Agora, se você quer saber por que você tem que morrer, a resposta está aqui. E depois Paulo continua a contrastar Adão com Jesus. No versículo 15 diz: Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Veja, um homem, Adão, foi responsável pelo pecado e a morte entrarem na raça humana. Agora, através de um homem, Jesus Cristo, Deus irá redimir os pecadores, mas deve ser por meio de um sacrifício humano. Porque Deus não permitiu Abraão matar Isaque, é claro, o tipo não é completo. O tipo, a tipologia de Cristo, só vai até aqui. Mas assim como Deus pediu a Abraão para oferecer Isaque, temos esse exemplo como um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo, que teve que morrer como um substituto pelo pecado do mundo. Veremos tudo isso ao estudar este capítulo em Gênesis. Vamos ver o versículo 2. Deus disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Agora aqui temos um grande problema. Aqueles que leram atentamente a Bíblia irão me escrever e dizer: Strauss, a Bíblia se contradiz aqui no versículo 2, onde diz: Toma agora teu filho, o teu único filho. Mas Isaque não era o único filho de Abraão. Abraão teve um filho com Agar, cujo nome era Ismael. Por que então a Bíblia diz teu único filho, se ele tinha dois? Bem, a palavra filho aqui no versículo 2 não estava nos manuscritos mais antigos. Foi adicionado por tradutores. Se você omitir isso, não perde o sentido. O teu único Isaque, Deus então disse: Toma o teu único Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O Monte Moriá, na realidade, é o Monte do Calvário, o lugar onde o Senhor Jesus Cristo deu a si mesmo. No versículo 14, o qual veremos mais adiante, é chamado de o Monte do Senhor, o lugar onde Deus iria prover um sacrifício humano pelos pecados do mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Deus disse a Abraão para levar Isaque à terra de Moriá e o oferecer em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Eu tenho certeza de que foi um choque para Abraão. A Bíblia não nos dá nenhum detalhe sobre a sua reação. Não diz nada sobre como Abraão se sentiu em seu coração. Não temos ideia qual foi o seu sentimento nesse momento. Somente sabemos que Deus disse a Abraão para fazer isso. Onde lemos no versículo 3. Se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Me diz, o que você vê aqui, amigo? Sem pestanejar, vemos
obediência total, sem reservas, sem nenhum questionamento. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amigo, este é o segredo para a bênção de Deus na vida cristã, a obediência. Se você me perguntasse sobre uma palavra que resume a experiência da vida cristã, uma vida de bênção, eu creio que a palavra certa seria obediência. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Na semana passada, um homem veio a mim e disse: eu sou um recém-convertido, aceitei a Cristo há 2 anos atrás, e depois me disse: eu tenho alguns problemas. Você poderia me dizer, resumidamente, qual é o segredo para uma vida cristã vitoriosa? Então aproveitei a oportunidade e disse: sim, creio que posso te ajudar, posso dizer isso. E a palavra é obediência. E então ele disse: você pode elaborar um pouco, expandir um pouco mais essa ideia? Creio que sim, eu disse, e contei uma experiência que tive uma semana atrás. Uma menina de 12 anos de idade veio no meu escritório. Ela tinha lágrimas em seus olhos e disse: quando o Senhor estava pregando na noite passada, o Senhor me fez sentir culpada e má. Então eu perguntei: culpada de quê? E ela respondeu: eu não estou obedecendo os meus pais. Então eu pedi àquela garota para abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 1. Então lemos juntos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E a fiz repetir em alta voz. Então eu perguntei: o que esse versículo diz para o filho fazer? Bem, ela respondeu: eu tenho que obedecer aos meus pais. E eu perguntei: o que esse versículo diz que obedecer a seus pais é? E ela olhou para o versículo e disse que obedecer meus pais é justo. Sim, eu disse, é isso mesmo. Portanto, se você não obedecer os seus pais, o que você está fazendo? E ela, com lágrimas nos olhos, disse: é errado. Bem, esse foi o meu exemplo para aquele homem. Se é possível resumir a palavra-chave para uma vida cristã abençoada, a palavra certa, amigo, é obediência. Obediência absoluta, sem reservas, sem questionamentos. Fazer o que Deus diz. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então Abraão levantou-se cedo e foi para o lugar que Deus lhe disse. Você deve ter em mente que tudo o que encontramos neste capítulo é um tipo da morte sacrificial de Jesus Cristo. Versículo 4 lemos: ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Bem, sabemos que Jesus esteve no túmulo por 3 dias e 3 noites. Quando perguntaram a Cristo por um sinal, ele lhes disse: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 13, versículo 40. Bem, aqui em Gênesis temos o terceiro dia. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Não sei o que estava se passando pela mente de Abraão, mas ele sabia algo que Isaque não sabia. Ele sabia que tinha que oferecer Isaque sobre o altar, que deveria matá-lo. Isaque não sabia disso. E às vezes me pergunto, se você pudesse se colocar no lugar de Abraão, em sua situação, o que iria passar na sua mente naquele momento? Saber que você está levando o seu filho para um lugar onde Deus lhe disse para matá-lo. Eu não sei o que passava na cabeça de Abraão. Ele não tinha compartilhado isso com Isaque até aquele momento, mas vemos que ele está simplesmente obedecendo a Deus. No versículo 5, a palavra adorar aparece pela primeira vez na Bíblia. E isso chamamos de lei da primeira menção. Se você quiser ver o significado de uma palavra, procure em sua concordância, procure através da Bíblia e observe como a palavra é usada pela primeira vez. E aqui é a primeira vez que a palavra adorar aparece. O que é a adoração? Bem, é impressionante ver quantas respostas você pode obter para esta pergunta. O que é adoração? Há muitas pessoas que pensam que adorar significa ir à igreja. Bem, você pode adorar na igreja, sem dúvida. Algumas pessoas acreditam que este é o único lugar onde você pode adorar. Outros creem que adorar a Deus é orar ou cantar. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus disse à mulher junto ao poço: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
Em outras palavras, a adoração é uma questão do coração, uma questão do homem interior, do espírito. Por isso eu posso dizer que a adoração é uma questão de relacionamento pessoal com Deus. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Se você estudar todo o contexto de Gênesis 22, então entenderá o significado da palavra adoração. Adorar é obediência total. Adorar é estar disposto a sacrificar tudo, colocar tudo no altar, obedecer a Deus, seja qual for o preço. Este é o significado de adoração. A primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia é bem aqui em Gênesis, capítulo 22. Vamos ler novamente o versículo 5 que diz: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Por que Abraão diz que ele e o menino voltariam? Deus disse a Abraão no versículo 2: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Mas Abraão, no versículo 5, diz: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Por que Abraão disse isso? Bem, a resposta está em Hebreus capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, o versículo é o 17. Vamos encontrar essa resposta em Hebreus 11, versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Ele ofereceu o seu único filho. Temos essa declaração novamente. Agora olhe cuidadosamente para o versículo 19. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Em outras palavras, Abraão em seu coração acreditava que se Deus permitisse que ele matasse seu filho, Deus o ressuscitaria. Deus levantaria o seu filho Isaque dentre os mortos. Amigo, quanta fé tinha Abraão. Veja, Deus disse a Abraão que em Isaque seria chamada a sua descendência. A descendência viria através de Isaque, não de Ismael. E Abraão creu em Deus. Sua fé era tão absoluta, tão completa, que ele acreditava que se Deus lhe permitisse matar Isaque no Monte Moriá, Deus então o ressuscitaria dentre os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Em outras palavras, Isaque não morreu. É neste ponto que a tipologia de Cristo para. Em sentido figurado, Isaque morreu, no sentido de que Abraão estava disposto a matá-lo. E depois vemos que ele creu que Deus iria ressuscitá-lo dentre os mortos. Esta é uma história linda. Portanto, neste capítulo 22, versículos de 1 a 5, temos este testemunho maravilhoso e marcante de obediência. Agora, a minha pergunta é: Deus revelou a Abraão a verdade da ressurreição? Não sei se Abraão creu em Deus sem revelação, mas Hebreus 11, versículos 7 a 19, nos diz que Abraão creu que Deus ressuscitaria Isaque dentre os mortos, se Deus permitisse que Abraão o matasse. Ele creu que Deus iria ressuscitá-lo. Agora, se Deus revelou isso a Abraão, eu não sei. A Bíblia não nos diz nada. Mas ele sabia em seu coração, ele acreditava que se ele matasse Isaque, Deus o iria ressuscitar. Isaque aqui é descrito ainda como menino no versículo 5. E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Alguns acreditam que Isaque tinha entre 12 e 13 anos. Eu tenho minhas próprias convicções, não vou ser dogmático sobre isso, mas quero compartilhar com você. Quantos anos Isaque tinha quando Deus disse a Abraão para sacrificá-lo no altar? Bem, vou dizer-lhe quantos anos eu acho que Isaque tinha, mas eu não vou dizer isso agora, eu vou dizer no próximo programa. Então, se você quer saber quantos anos Isaque tinha, acompanhe o nosso próximo programa e vamos continuar com o versículo 5 do capítulo 22. E o que nós aprendemos neste programa? Bem, aprendemos a lição da obediência. Obediência total, imediata e sem reservas. Fazer o que Deus nos diz para fazer. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amigo,
E Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o programa de hoje e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.